Olá pessoal, retornando então aqui às aos nossos pequenos tutoriais, objetivos diretos, a gente vai ver aqui uma função que também é muito utilizada, como todas as outras, mas se utiliza ela tanto para texto, tá, quanto para números, tá? A gente pode, por exemplo, converter de uma certa forma, pegar números, parte de um número e fazer cálculos com ele, tá? Assim como a gente pode pegar, extrair, né, determinadas partes de um texto, né, é, e trabalhar com eles, tá? Concatenar depois, fazer qualquer outra coisa. Primeiro é a função esquerda e a segunda é a função direita. Ambas são exatamente iguais, tá? A única diferença é onde uma começa e onde a outra começa. Bom, aqui em função, né, a gente vai em função, função de texto, está aqui nessa combo box, né? E se a gente só digitar aqui a direita, ou melhor, esquerda, vamos começar com a esquerda primeiro, né? Tá? É, ele já nos abre aqui a caixa de argumentos, tá? E nos diz o seguinte: qual é o texto que eu quero fazer, que eu quero extrair alguma coisa a partir da esquerda, tá? Bom, eu quero, por exemplo, Nancy, um exemplo aqui, tá? O nome daquela funcionária que a gente tinha lá, tá? E, por exemplo, qual é o número de caracteres que eu quero a partir da esquerda? Por exemplo, se eu digitar um caractere, eu só vou ter a letra N, tá? No caso dela, né? E nos outros eu vou ter iniciais de todo mundo, por exemplo, aqui, ó, tá? Um exemplo, tá? Se eu digitar, por exemplo, que eu quero dois, vão ser dois caracteres, vai ser a primeira e a segunda, e por aí vai. Quer dizer, a partir do primeiro, né? Quantos caracteres eu quero a partir do primeiro caractere? Então eu vou dizer, se eu não colocar nada, tá? Se eu não colocar nada aqui, vamos colocar aqui na função, tá? Colocar aqui na função. Vamos supor que eu não coloquei nada aqui, tá? Ele vai interpretar que é 1, tá? De qualquer jeito ele vai interpretar que é 1. Se a partir do momento que eu colocar, se eu colocar 1 aqui, ó, tá? Ele vai entender que é 1, se eu colocar 2, ele vai entender que é 2 e assim sucessivamente. Bom, isso considerando da esquerda para a direita. No caso da direita, gente, é só o inverso, tá? Basicamente o inverso. Então, se a gente pegar aqui a direita, tá? Direita, tá aqui ele. A gente vai aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui Nancy também, tá? E vamos pegar dois caracteres, tá? Eu vou automaticamente, já vai estar aqui, ó, o C e o Y, tá? Mesma coisa. Então eu pego o final, tá? Peguei o final. A gente pode usar isso para uma série de coisas, tá? Eu posso concatenar, por exemplo, as duas partes, as duas iniciais, por exemplo, do nome e do sobrenome, tá? Para fazer um determinado código do funcionário, concatenando com mais o início do CNPJ, por exemplo. Tá ok? E a gente pode, como eu disse para vocês, a gente pode até fazer cálculos, tá? Por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Aqui eu coloquei medidas, tá? Só para vocês terem uma noção. Imagina o seguinte, medidas tem 250 x 350, né? Eu sei que é tudo casas em centenas aqui, tá, gente? Isso tem que ficar bem claro, tá? Não pode ter, por exemplo, dezenas aqui, nem milhar, tá? Nesse caso aqui é centena. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não quero dividir em duas colunas, tá? Poderia até dividir em duas colunas, mas eu não quero. Vamos supor que eu não tenho espaço aqui, o suficiente na tela, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero multiplicar ou eu quero somar esses dois, né? Eu quero multiplicar, eu quero ver em centímetros, aqui em milímetros, por exemplo, né? Quantos milímetros quadrados tem aqui? Então, um vezes o outro, por exemplo, né? Então, eu posso fazer assim, ó. Posso fazer um cálculo, por exemplo, igual, vamos fazer assim, a esquerda, para vocês verem exatamente como é que é, ponto e vírgula 3, tá? E aqui, ó, igual, direita, ponto e vírgula, tá? 3, tá? Então eu peguei a esquerda e a direita. E aqui eu posso fazer um cálculo, por exemplo, esse vezes esse, um exemplo, tá? 87.500. Assim como eu poderia fazer o seguinte, pessoal, ó, igual, ó, esquerda, tá? Esquerda, esse ponto e vírgula 3, fecho parênteses, e aí eu posso multiplicar vezes direita, tá? Esse ponto e vírgula 3, o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, eu posso fazer cálculo também a partir disso aqui que é texto. Ó. Por exemplo, isso aqui é texto, aqui não é número, tá? A partir disso aqui que é texto. Tá? Se por acaso não der aqui como número, tá? Tem que vir aqui e converter, tá, gente? Mas de qualquer forma, ó, eu posso trabalhar com ele, por exemplo, ó,
em casa decimal e tudo mais, tudo certinho. Tá? É só configurar. Tá ok, pessoal? Então a função esquerda e direita vocês podem usar para uma série de coisas, é muito utilizada. Tá? Vocês vão extrair ou esquerda a partir do primeiro caractere, ou direita a partir do último caractere. Tá ok? Então, até daqui a pouco.